são os pontos que anulam o denominador. O polinômio aqui no numerador é contínuo, não tem problema, aqui também não tem problema, só que como está no denominador, a 1x² menos 1 teria que ser diferente de zero. Então, onde que ele é igual a zero? Onde x é igual a 1, ou seja, onde x é igual a 1 ou x igual a menos 1. Esses dois pontos anulam o denominador. Então, o nosso domínio dessa função é formado por todos os números reais menos o conjunto que tem esses dois elementos, 1 e menos 1. Então, aqui aparecem naturalmente dois candidatos a assíntotas, o menos 1 e o 1, que, quando a gente estudar a próxima, ele pode ser que a função vá para infinito e a gente vai ter encontrado a assíntota. Além disso, tem a situação de que a gente pode estudar no mais e no menos infinito, porque o domínio aqui dessa função é todos os reais exceto esses dois números. Então, quando a gente coloca isso no eixo x, assim, ó, fica mais visual a gente perceber que a gente pode fazer o estudo tendendo a menos infinito, pode fazer o estudo tendendo a mais infinito, é o domínio que está falando isso pra gente, e a gente vai ter que estudar o que acontece perto de menos 1 à direita e à esquerda, perto de 1 à direita e à esquerda. Então, vamos começar estudando no infinito. Então, qual é o comportamento dessa função? Então, quem é o limite dessa f de x quando x tende a mais infinito? Então, a gente vai ter a seguinte situação: 8 menos 4x² dividido por x² menos 1, quando x tende a mais infinito. Nesse caso, a gente observa que o numerador aqui é um número 8 fixo, menos infinito aqui ao quadrado, um número muito grande ao quadrado continua muito grande, está multiplicado por menos 1. Então, a gente está pensando o que está acontecendo aqui e a gente está concluindo que o numerador tende a menos infinito. E o denominador, um número muito grande ao quadrado aqui, vai tender a mais infinito. Então, a gente tem uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, há alguma coisa que a gente possa reescrever para a gente estudar melhor esse limite. A gente tem que fazer isso. Então, aqui a gente pode colocar o maior grau em evidência. Olha, quando a gente coloca o x² em evidência, aqui vai ficar assim, ó, 8 dividido por x² menos 4. Se eu usar a distributividade, eu obtenho exatamente o mesmo numerador que eu tinha antes. Dividido, agora colocando x² em evidência no denominador. Vai ficar 1 menos 1 sobre x². Tudo isso quando x tende a mais infinito. E aí, o que a gente vai ter aqui nessa situação é que a gente vai observar que a gente tem dois números muito grandes, mais infinito aqui, ó. Só que eles são iguais, então está multiplicando e dividindo. Então, não estou cortando infinito com infinito aqui. A gente está simplificando dois números que crescem, crescem, crescem. E agora a gente vai estudar o limite do numerador, é o que está entre parênteses, e o denominador, que está entre parênteses. E a gente sabe que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. Então, 1 sobre x² é a mesma coisa que 1 sobre x vezes 1 sobre x. Então, seria 0 sobre 0. Ó, 0 vezes 0. Então, esse limite aqui, ó, vai ficar 8 vezes 0, que é 0. Então, o meu numerador aqui está dando 4, menos 4, e o meu denominador está ficando 1 menos a mesma situação aqui de 0. Então, a gente está concluindo que isso vale menos 4. Quando x tende a infinito, a minha função aproxima da reta y igual a menos 4, então a gente acabou de encontrar uma assíntota horizontal. Se a gente for analisar no menos infinito, não muda nada na resolução, até porque o x está ao quadrado, olha, x está ao quadrado, menos infinito vai ficar mais infinito. Então é a mesma análise, então a gente pode fazer junto, não precisa fazer outro separado. Então, tanto no mais infinito quanto no menos infinito, a nossa função se aproxima dessa reta horizontal, que a gente chama de assíntota horizontal, que é a y igual a menos 4. Agora a gente vai estudar próximo do menos 1 e do 1. Como a gente está só procurando a assíntota, a gente não está querendo fazer o esboço, não é necessário que a gente faça a direita e a esquerda nos dois números aqui. Basta que a gente conclua, por um lado já foi para o infinito, já seria suficiente para o enunciado da questão. Então, a gente vai fazer o estudo de quem é o limite dessa função f de x quando x tende a 1 pela direita. Quando a gente fizer 1 pela direita, o que a gente vai ter aqui vai ser, o meu numerador é 8 menos x², 8 menos 4x², e o denominador é x² menos 1. A gente já sabe que o denominador vai tender a zero, porque foi por isso que esse número ficou fora do domínio, porque anulava o denominador. Agora, o numerador, quando a gente for fazer a análise, vai ficar 8 menos 1 vezes 4 dá 4.
Então, fica 8 menos 4, 4. Então, meu numerador tende a 4, que é um número positivo. E o meu denominador está tendendo a 0. Só que qual é o sinal? Então, isso aqui a gente já sabe que vai para infinito, só que a gente não sabe se é mais ou menos infinito. Então, vamos fazer uma análise aqui, olha. Se o 1 está aqui e eu estou tendendo a 1 pela direita, a cara desse número é um pouquinho maior que 1, é 1,01. Quando eu elevo esse número ao quadrado, fica um pouquinho maior do que 1. Quando eu subtraio 1, então esse valor é positivo. Então, isso aqui está indo para mais infinito. Então, a gente acabou de perceber que quando x tende a 1 pela direita, a função tende a infinito. Então, a gente acabou de achar uma assíntota vertical do gráfico dessa função. Agora, fazendo a análise do menos 1, quando x tende a menos 1, vou estudar pela direita também. Quando a gente fizer aqui, ó, o numerador vai ficar a mesma coisa que o outro, 4, e o denominador vai tender a 0. Mas aí é a mesma pergunta. Pela direita, vai ficar um valor positivo ou negativo? A gente vai olhar menos 1 pela direita. Agora, como o 0 está aqui, ó, esse número é menos 0,99 quando ele está do lado de cá. Quando eu elevo esse número ao quadrado, ele fica um pouquinho menor do que menos 1. Então, na verdade, ele fica um pouquinho menor que 1, né? Então, fica um 0. Se eu, por exemplo, levar menos 0,9 ao quadrado, vai ficar 0,81, né? Então, isso vai ficar um pouquinho menor do que 1, positivo. Então, um pouquinho menor que 1, subtraindo 1, o meu denominador está ficando um 0 negativo, e o numerador já era o mesmo 4 que estava dando lá em cima. Então, isso aqui está indo para menos infinito. Então, x igual a menos 1 também é uma assíntota vertical. Então, a gente acabou de encontrar a segunda assíntota vertical. Então, o gráfico dessa função tem 3 assíntotas, uma horizontal e 2 verticais.